Fazer uma oração, invocando as bênçãos de Deus, invocando a presença do Senhor, a graça do Senhor, a bondade de Deus sobre as nossas vidas nesta noite. Amado Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por estar diante do Senhor nesta noite. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Nós te agradecemos. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Se derrame sobre nós, Senhor, a tua bondade, a tua graça, Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, por essa pessoa que está assistindo, por essa pessoa que está cultuando conosco aí da sua casa, que o Senhor abençoe esta casa, abençoe esta família. Eu repreendo todo o mal, toda e qualquer ação contrária, toda e qualquer força contrária, Senhor, agida, Senhor, pelos espíritos imundos. Nós repreendemos em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida nos corações, Senhor, sedentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos hoje e eternamente. Amém. Graças a Deus. Eu quero, nesse momento, irmãos, estar louvando ao Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui a pastora Lígia, né, minhas filhas, a Rebeca, né, que vai estar cantando aqui. Nós vamos estar adorando a Deus aí com 2 louvores, né? Enquanto isso, o irmão esteja glorificando a Deus em sua casa aí, esteja adorando ao Senhor. Amém? Aleluias. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, louve isso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Gostaria de te convidar aí onde você está, para que você adore ao Senhor, para que você diga a Ele que Ele é exaltado, porque Ele é o Rei de nossas vidas. Adore ao Senhor nessa noite. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, seu nome exaltado pra
para sempre. Sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Adore ao Senhor com essa canção, com todo o seu ser. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu
Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura bíblica na palavra de Deus, no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5. E nós vamos ler aqui alguns versículos dessa história, algumas histórias que Lucas registra aqui no seu livro, no capítulo 5, a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E o verso 3 diz o seguinte: e entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco, e do barco ensinava o povo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui, queridos, diante de um relato. Aliás, são 4 relatos aqui que Lucas faz, 4 histórias que Lucas conta aqui no seu livro, no capítulo 5. E nós queremos estar explorando essas histórias aqui, esses acontecimentos, para que nós possamos estar tirando ensinamentos, da palavra de Deus, em cima de tudo aquilo que ele escreve aqui nesse capítulo. Lucas, ele descreve aqui algumas abordagens, nesse capítulo, no capítulo 5, sobre o encontro de Jesus com 4 indivíduos. E esse encontro trouxe transformações, porque eles experimentaram crer no Senhor Jesus. E é desses encontros, esses 4 encontros que nós queremos falar aqui. Queremos estar compartilhando com os irmãos a respeito desses 4 encontros que Lucas descreve aqui, dessas 4 pessoas que se encontraram com o Senhor e suas vidas mudaram, porque eles creram no Senhor Jesus. Antes eu quero fazer uma oração e pedindo a Deus que Deus esteja nos ajudando, que Deus esteja falando conosco através do seu Espírito Santo, que Deus esteja ministrando em nossos corações, que Deus esteja através do Espírito Santo tocando na sua vida, tocando no seu coração e te fazendo entender o que a palavra de Deus vai dizer nesta noite. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua misericórdia, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa nesta noite, estamos na tua presença nesta noite. E te pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha falar com a tua igreja, venha falar com o teu povo, aqueles que estão nos assistindo, Pai, nas suas casas, nos seus lares, quem sabe no seu trabalho, onde quer que esteja, Senhor, nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa tocar nos seus corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui 4 encontros maravilhosos que as pessoas tiveram com Jesus. Elas experimentaram experiências diferentes, transformadoras, porque elas creram no Senhor Jesus. E o primeiro deles está aqui do versículo 1 ao versículo 11. A Bíblia, Lucas relata aqui uma pescaria maravilhosa, E nesse tópico aqui, eu quero falar aqui do fracasso ao sucesso. Nós vamos encontrar os discípulos passando a noite toda, eles passaram a noite toda pescando e eles não pegaram nada. Nada pegaram, eles passaram a noite toda pescando, lutando, mas não pegaram nada, ou seja, foi uma pescaria fracassada. Foi uma pescaria com grande dissabor, de derrota, ou sabor de derrota. Eles realmente não pegaram nada, eles se esforçaram a noite toda e Lucas vai dizer que eles não pegaram nada. E aqui nós encontramos, o texto começa dizendo que eles estavam lavando as redes. Por que eles precisavam de lavar as redes? Porque as redes, depois que terminava a pesca, se elas não fossem lavadas,
elas apodreceriam, né? Então eles lavavam as redes, botavam para secar aquelas redes para depois continuar a pesca no outro dia, em outra oportunidade. E a Bíblia diz, Lucas faz questão de registrar que eles estavam lavando as redes. Tinham terminado a pescaria, uma pescaria que trouxe tristeza, uma derrota, porque eles não pegaram nada, eles não apanharam nada. E a Bíblia fala que Jesus chegou naquele momento e ele entrou dentro do barco, porque enquanto Pedro estava ali trabalhando, o Senhor Jesus estava pregando a palavra de Deus, estava falando a respeito do reino. Mas nós podemos ver aqui que o Senhor está preparando o apóstolo Pedro, e não somente o apóstolo Pedro, mas os apóstolos, para que eles pudessem viver uma vida de fé, para que eles pudessem confiar no Senhor. E o Senhor então entra no barco naquele momento e pede para que eles possam ir um pouco mais longe, ou seja, fugir, sair um pouco da beira da praia, para que Jesus pudesse fazer do barco um púlpito para pregar a palavra de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para fazer uma aplicação, irmãos. Eles estavam terminando, eles terminaram o dia, passaram a noite toda, não pegaram nada. Então de repente eles estavam lavando as redes. Eu acredito que se fosse no meu caso, irmão, eu já estava vendendo as redes. Eles estavam lavando as redes, eram pescadores. Eles sabiam que um dia eles pescavam peixe, outro dia não pescavam nada. Isso era um processo de fé na vida deles, eles tinham que ter confiança. Nesse momento eles estavam lavando. Talvez fosse eu, talvez fosse você, estaria vendendo as redes, porque não deu certo. É como se, imagine você sair de casa para vender seus produtos, e você precisa de vender, porque você precisa daquilo ali, você precisa do resultado, e você bate nas portas o dia todo e não vende nada. Aquele dia você volta arrasado para casa, aquele dia você volta desanimado para sua casa. Eles estavam arrasados, desanimados. De repente Jesus chega, entra no barco e diz: Pedro, afasta um pouco da praia. E Pedro então se afasta da praia, e Jesus começa a pregar a palavra de Deus. Porque aqui Lucas está registrando que uma grande multidão estava seguindo a Jesus, e essa multidão queria ouvir a palavra do Senhor. E nós vamos ver que Jesus começou a ensinar a palavra, Jesus começou a ensinar aquela gente, Jesus começou a pregar a palavra de Deus. Acho interessante, irmãos, que o Dr. J. Vernon McGee, ele disse, abre aspas, todo púlpito é um barco de pesca, fecha aspas. Dr. Vernon McGee está certo, porque Jesus estava fazendo do barco um púlpito. Pedro ainda não tinha entendido nada. O projeto de Deus na vida do apóstolo Pedro e dos outros apóstolos era fazer deles pescadores de almas, pescadores de homens. Eles não estavam entendendo ainda, mas Jesus estava trabalhando na vida deles. Quero dizer a você, meu irmão, que o púlpito, o lugar do púlpito, é um lugar de pescaria, né? O barco de Pedro serviu como um púlpito de pesca ali. De fato, Deus nos chamou para ser pescadores de almas, para ser pescadores de homens, né? Jesus então estava preparando o apóstolo Pedro, estava então aguçando a sua fé. Ele deveria ter fé para poder seguir a Jesus, porque logo mais Jesus estaria chamando o apóstolo Pedro e os demais apóstolos para que pudesse deixar tudo a fim de servir ao Senhor, para que pudesse deixar tudo a fim de seguir ao Senhor. E aqui em primeiro lugar Jesus pediu que Pedro afastasse o barco um pouco da praia, para que ele pudesse pregar. Mas Pedro sabia que Jesus não era pescador, Jesus era um carpinteiro, e todos sabiam disso. Quem conhecia Jesus sabia. Pedro conhecia Jesus porque eles já tinham feito algumas viagens juntas. E agora Jesus pega e entra no barco depois de uma noite toda de pesca por profissionais. O apóstolo Pedro provavelmente nasceu na beira daquele rio ali, daquele mar da Galileia. Era um homem experimentado, era um homem que era profissional na pesca. Ele sabia a hora que os peixes estavam nos locais, os momentos que os peixes estavam naquele local. Ele sabia muito bem que para pescar teria que ser à noite, e não poderia ser em lugares fundos, sim em lugares rasos. Mas Jesus então entra no barco e diz para Pedro sair da beira da praia e ir para um lugar mais profundo,
Pedro olhou para Jesus e começou a imaginar, quem sabe, eu penso, começou a imaginar, mas Jesus não sabe nada de pesca, nós somos profissionais, nós labutamos a noite toda, nós trabalhamos a noite toda e não aconteceu nada. A pescaria que acontece à noite, de dia não dá nada. A pescaria acontece na beira e não no meio do rio, não no meio do lago. E agora ele manda a gente ir para onde as águas são profundas e ainda de dia. Como é que é isso? Pedro então viu que Jesus nesse momento ele toma conta do seu barco. Jesus agora entra no barco para dominar o barco do apóstolo Pedro. Eu quero abrir um parênteses aqui para fazer uma aplicação na sua vida. Quem sabe você está lutando, quem sabe você lutou tanto por alguma coisa, quem sabe você tem buscado tanto, pedido a Deus por alguma coisa e nada aconteceu até agora. Você tem usado os seus recursos, você tem usado a sua força, você tem usado a sua capacidade, você tem usado a sua sabedoria, o seu dom natural e nada aconteceu. Foi frustrado, foi derrota até agora para a sua vida. Eu quero te dizer, meu irmão, meu amigo, que é porque você não deixou ainda Jesus entrar no seu barco, Jesus dominar o seu barco, Jesus dirigir o seu barco. Quando Jesus entra no barco do apóstolo Pedro, as coisas começam a mudar na vida do apóstolo Pedro, as coisas começam a mudar, porque Jesus agora assume a direção do barco. Quem sabe você tem pedido a Deus, quem sabe você tem orado ao Senhor e tem pedido ao Senhor, mas você não tem deixado Jesus controlar a sua vida, você não tem deixado Jesus controlar o seu barco, você não tem deixado Jesus controlar os seus negócios, controlar a sua vida. Você tem pedido ao Senhor, mas você tem tomado frente. Olha, meu amigo, olha, meu irmão, minha irmã, tem momentos que a gente tem que deixar Deus agir, tem momento que você tem que parar para ouvir a voz de Deus, tem momento que você tem que parar de agir com as suas próprias forças e deixar o Senhor dominar. Quando Jesus entra no barco, a vida de Simão Pedro começa a mudar a partir daqui. Olha o que diz no versículo 5, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Porque o Senhor Jesus entrou no barco e disse para ele: Pedro, bota o barco onde as águas são profundas. E quando Pedro levou o barco para onde as águas são profundas, Pedro explicou para Jesus que pescaram a noite toda e não pegaram nada. Senhor, nós pescamos a noite toda e olha que eu conheço isso aqui com a palma da minha mão. Eu nasci aqui na beira desse lago de Genezaré. Esse mar da Galileia que eu conheço na palma da minha mão, eu sei onde tem os peixes. Meu amigo, uma coisa que Pedro não sabia é que estava entrando dentro do barco aquele que criou todas as coisas, que estava entrando dentro do barco aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou o mar, que criou os peixes, aquele que criou todas as coisas, estava entrando dentro do seu barco. Quando Jesus entra no barco da sua vida e você deixa Ele dominar a sua vida, você por fé passa a descansar no Senhor, a sua história vai ser mudada, a sua vida vai ser mudada para a glória do nome dEle. Ao invés de tomar, naquele momento então, Jesus disse: lança a rede do lado direito do barco. A Bíblia vai dizer que os discípulos, que Pedro ainda questionou Jesus: Senhor, mas lançar a rede aqui, nós pescamos o lugar que tem peixe, e aqui nesse lugar é um lugar que provavelmente não tem peixe, mas eu vou lançar as redes, porque o Senhor está falando. De acordo com a tua palavra eu vou lançar as redes. Eu vou lançar as redes porque o Senhor está dizendo: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E Pedro lançou as redes. Ele lançou as redes do lado que Jesus havia falado, aonde era improvável, aonde jamais poderia pegar peixe, onde jamais poderia pegar peixe. Duas condições para não ter peixe: era fundo. Primeira condição. A segunda condição era de dia, e não se pescava peixe de dia, era só à noite. E quando Pedro jogou a rede, para sua surpresa, ele começou a ver a rede pesar. A rede então começa a pesar, e aí eles viram que tinha muito peixe. Ele começa a chamar os seus companheiros. Então, eu acho interessante aqui que ele começa então a chamar os seus companheiros para ajudar, porque era muito peixe que eles estavam pegando, porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Pela fé ele fez isso. Senhor, de acordo com a tua palavra eu lançarei a rede. Meu irmão, eu quero fazer uma aplicação para a sua vida.
Quando o Senhor Jesus fala e você obedece com fé, alguma coisa extraordinária acontece na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu lar, no seu negócio, no seu trabalho. Alguma coisa extraordinária acontece quando você ouve a palavra do Senhor, os ensinamentos da palavra, a palavra de Deus, e acredita com fé e lança a mão com fé. O Senhor Jesus te surpreende. Como Pedro ficou surpreso naquele momento, então as redes se encheu de peixe e eles chamaram para os seus amigos, companheiros lhe ajudarem. Eu acho interessante que Pedro aqui, ao invés de tomar toda aquela pescaria valiosa para si mesmo, ele não faz isso. Ele não toma para si, porque ele entende que ali não foi ele. Ele entende que ali foi Deus. Ele então não toma para si tudo aquilo. Aquela glória ele não toma para si, porque ele entende que a glória não era dele, era de Deus. Ele apenas foi um instrumento, ele apenas jogou a rede. Quem fez os redes, que fizeram os peixes vir às redes, foi o Senhor Jesus. Então ele pega e dá uma atitude aqui, ele faz aqui uma ação linda, uma ação maravilhosa, porque ele chama os seus amigos para compartilhar daquela bênção com os seus companheiros, para dividir aquela bênção com seus companheiros. Está lá no versículo 7. Olha, meu irmão, quero abrir um parênteses aqui para fazer uma aplicação. Muitas vezes a pessoa, ela recebe algo de Deus e muitas vezes ela fica para si mesma. Às vezes ela acha que ela é que mereceu aquilo, que aquilo foi a força dela, mas não. Muitas vezes é a força de Deus. Muitas vezes você está sendo apenas um canal, apenas um instrumento usado por Deus para poder levar alguma coisa, para poder acontecer alguma coisa. Você é um canal de bênção. Quantas pessoas que têm sido ajudadas e quando ela chega a um determinado patamar da sua vida, até mesmo no ministério, ela esquece de compartilhar com os outros, com seus amigos, com seus colegas. Muitas vezes ela se torna uma pessoa usada por Deus na pregação, usada por Deus nos milagres, e ela esquece de compartilhar, de dividir a bênção de Deus com seus companheiros. Pedro dá uma lição aqui, de que o dom é de Deus, de que a bênção é de Deus. Pedro era um pescador profissional, mas ele sabia que aquela pesca não foi ele. Aquela pesca foi maravilhosa, foi o Senhor Jesus, foi um milagre, foi Deus que fez. Então ele não tinha que reter a bênção só para ele, ele chama os seus companheiros, para que pudesse dividir aquela bênção que o Senhor estava dando a eles. A ele, o apóstolo Pedro, com os seus companheiros. Pedro então, sem hesitar, chama os seus companheiros para dividir aquela bênção. Quantas vezes isso acontece? Somente com pregadores itinerantes, pregadores evangelistas, que muitas vezes são usados por Deus, e aí Deus começa a abençoar e começa a esquecer dos seus companheiros, começa a esquecer da pessoa que lhe ajudou, começa a esquecer da igreja que orou por ele, começa a esquecer do pastor que conduziu a sua vida, que conduziu a oração por a vida dele. Muitas vezes essas pessoas se esquecem de compartilhar, de dividir a bênção de Deus, porque a bênção é de Deus. Embora você tenha o talento, mas foi Deus que te deu, foi Deus que deu o talento. Pedro então entende, ele era um pescador profissional, mas ele entende que nesse momento aqui a bênção é dada por Deus, a glória é de Deus. Então ele deveria então distribuir, ele deveria então dividir a bênção de Deus com os seus amigos. Então nós encontramos aqui na primeira história aqui que o apóstolo, que Lucas conta, trazendo do fracasso ao sucesso, porque um homem ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Senhor e confiou e teve fé. Pedro ouviu a voz, lança a rede do lado direito do barco, e Pedro diz: Senhor, nós não pegamos nada, aqui não tem peixe, não tem como pegar peixe aqui, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele lançou a rede sobre a palavra do Senhor, ele puxou a rede cheia de grandes peixes. Quem age por fé, confiante no Senhor, não será decepcionado. Se a sua vida tem terminado, até agora tem sido um dessucesso, um fracasso, experimente a colocar Jesus no teu barco. Deixa Jesus dominar a tua vida e você terá uma vida de fracasso, uma vida de sucesso, na presença do Todo-Poderoso. A segunda história e o segundo encontro que as pessoas tiveram com o Senhor Jesus, que mudaram as suas vidas, nós vamos, o Lucas ele destaca a partir do versículo 12 até o versículo 16, ele destaca aqui um enfermo
que se encontra com o Senhor Jesus. Um leproso que se encontra com o Senhor Jesus, e a partir desse encontro a sua vida é mudada. Esse leproso era um homem leproso, naturalmente. Ele precisava de ser transformado, ele precisava de ser curado. A lepra era terrível, e somente um milagre podia tirar ele daquela situação. Ele precisava de um milagre na sua vida. Então nós encontramos aqui Lucas destacando da enfermidade à saúde. Irmão, meu amigo, Jesus quer curar a sua vida física, mas também quer curar a sua vida espiritual. Ele quer te dar saúde física, mas Ele quer te dar também saúde espiritual. Esse homem estava fisicamente doente, ele estava fisicamente enfermo. Jamais poderia mudar essa situação porque não tinha remédio para a lepra. Acredita-se que hoje acredita-se que mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem de lepra. A chamada hanseníase, naquela época toda doença de pele era tida como lepra. Tinha umas piores, outras menos agressiva. Tinha umas que era tão agressiva que a lepra, quando pegava numa pessoa, ela começava pela pele e ia mais profundo, ela ia até os nervos. Pessoas com lepra avançada perdiam os seus membros, perdiam os nervos, o dedo caía, os pés, entortavam, dedos dos pés caíam, dedo das mãos caíam. Era uma característica da lepra. A lepra também causava uma falta de sensibilidade, uma insensibilidade no corpo. A pessoa podia colocar a mão no fogo, queimava a mão e não sentia nada, porque a lepra causava anestesiava a sua mão, anestesiava o seu corpo ou parte do corpo. Era uma doença terrível, E aquele homem estava com lepra, precisando de um grande milagre. Eu acho interessante, irmãos, que no Antigo Testamento, uma das incumbências dos sacerdotes era examinar pessoas para determinar se elas sofriam de lepra. Está lá no livro de Levítico, capítulo 13. O sacerdote, uma das incumbências do sacerdote era examinar se a pessoa estava com lepra, se a pessoa tinha lepra ou não. Se ela tivesse sido curada, ele examinava se tinha sido curada ou não. Os infectados, eles eram isolados e eles só poderiam voltar ao convívio da sociedade depois de terem sido declarados purificados. Eles tinham que estar curados para voltar para o convívio da sociedade. Por quê? Porque a lepra, ela era como pecado contagiosa. Então a pessoa que pegava a lepra, ela era então separada de quarentena, né? Como nós estamos hoje por causa dessa enfermidade, desse vírus. Estamos de quarentena nos nossos lares. E a pessoa que pegou a Covid-19 deve ficar de quarentena, separado de outro, para que não venha atingir outras pessoas, porque é contagioso esse vírus. Essa doença era uma doença contagiosa, como o pecado. Era uma doença contagiosa. Então, quando a pessoa estava doente, ele não podia estar no meio da sociedade, ele tem que estar separado. Enquanto ele não fosse curado, purificado, ele não podia voltar para o convívio do meio da sociedade. Assim como o pecado, a lepra também, ela penetra e pode atingir camadas mais profundas de tecidos, conforme está em Levítico capítulo 23 e o capítulo 14 também. Não podendo ser tratado superficialmente, o pecado, como aquele homem, ele estava leproso. Ele tinha que ser tratado daquela lepra, e aquela lepra era algo terrível. Era algo que não estava somente na sua pele, mas estava profunda no seu corpo. Quem sabe nos seus nervos. Somente um grande milagre, eu repito, poderia mudar a vida daquele homem. Aquele homem estava leproso fisicamente, mas aquele homem também estava leproso espiritualmente. Aquele homem estava doente, com uma doença que somente o Senhor poderia curar também, que era a doença do pecado, que é tida como uma lepra também. Como o pecado, a lepra lastra-se, de acordo com Levítico capítulo 13, versículo 7. Por causa da sua contaminação, a pessoa com lepra, ela deveria ficar fora do arraial. Está lá em Levítico capítulo 13, versículo 46. A lepra como pecado, ela não te permite ficar dentro do arraial de Deus. É verdade. A Bíblia fala que lá no céu, no paraíso, não entra pecado. Lá no Antigo Testamento, uma pessoa leprosa, ela não podia entrar no arraial.
O arraial era onde ficavam as coisas sagradas, era onde eles ofereciam o culto, ofereciam o sacrifício. Uma pessoa que estava com lepra, ela jamais poderia entrar naquele recinto. Ela tinha que ficar fora do arraial, ela tinha que ficar distante, fora do arraial. Por quê? Porque a lepra lhe deixava impura, porque a lepra ela se compara ao pecado. Aquele homem estava leproso, ele era um homem impuro, ele não poderia tocar em ninguém, nem ser tocado por ninguém. Como a Covid-19, por exemplo, é um exemplo que nós temos aí, que uma pessoa que está doente, contaminado pela Covid-19, não pode ser tocada, porque aquela enfermidade ela é transferida. Aquele homem então, ele tinha que ficar fora do arraial, representando que o pecado nos deixa fora do paraíso. Nem o pecado entra no céu. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. A Bíblia fala que de fora ficarão os bêbados, os mentirosos, os feiticeiros, os que praticam maldade, os prostitutos, as prostitutas. O pecado ficará fora do paraíso, ficará fora da cidade santa, da Nova Jerusalém. A Bíblia diz que João viu a Nova Jerusalém, ele contemplou a Nova Jerusalém, ele viu ela descendo do céu, a Nova Jerusalém, aonde vai habitar o povo de Deus, o povo escolhido, aqueles que não se contaminaram com o pecado, aqueles que foram curados da doença física e da doença espiritual. Aquele homem então se aproxima de Jesus e o adora, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Olha só que coisa maravilhosa, Jesus toca naquele homem, o que era proibido. Não poderia tocar nenhuma pessoa leprosa, mas Jesus quebra agora essa barreira, Jesus quebra agora esta lei e toca naquele homem leproso e disse: quero. Aquele homem disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. A resposta de Jesus foi: quero, seja limpo, seja curado. A resposta de Jesus é que aquele homem fosse curado, fosse purificado daquela lepra. Só que eu acho interessante que Jesus, antes de curar aquele homem, ele toca nele. Quando ele toca naquele homem, ele chama a atenção dos escribas e fariseus, porque eles olham para Jesus tocando aquele homem e disse: Jesus toca num homem impuro. Se ele fosse um profeta, se ele fosse um homem de Deus, ele não fazia isso, porque é proibido na lei. Mas Jesus estava aqui quebrando a lei, porque Jesus estava trazendo uma nova aliança. Jesus estava pronunciando uma nova aliança aqui. Então Jesus toca naquele homem, quebrando essa lei, quebrando esse costume. E naquele momento Jesus disse: quero. É claro que eu quero. Eu quero abrir um parênteses aqui e fazer uma aplicação para a sua vida. O Senhor Jesus, Ele vai dizer: quero para você. Se você se dobrar diante dEle, se você se humilhar diante do Senhor e você pedir a Deus, Ele vai te dar uma resposta dizendo: sim, eu quero. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero transformar a sua história. Eu quero te tirar da enfermidade para a saúde. Eu quero te tirar da derrota para a vitória. Eu quero te tirar do lamaçal de pecado para o reino da luz de Deus. O Senhor Jesus vai te responder: eu quero. E te tocará a partir do momento que você se dobrar diante de Deus, que você se dobrar diante do Senhor e se humilhar e pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e pedir perdão, Senhor. O Senhor mudará a sua história. O Senhor mudará a sua vida e da sua família. Todas as pessoas que se encontraram com Cristo, não foram só esses 4 personagens, mas todas, inclusive eu, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada para a glória do seu nome. A terceira história aqui que nós encontramos, que Lucas registra, o terceiro encontro que ele registra, aqui está do versículo 17 ao versículo de número 26. Esse encontro aqui nós intitulamos como da culpa ao perdão. Glória a Deus. O Senhor se encontra aqui agora com essa terceira pessoa, aqui do versículo 17 ao versículo de número 26. E aqui diz o seguinte na palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor
estava com ele para curar os doentes. O poder de Deus estava com Jesus para curar os doentes, para operar milagres. Até aí eles sabiam. Ali estavam os escribas e fariseus, estavam observando para ver se pegava Jesus em algum erro, para ver se pegava Jesus quebrando algum preceito da lei. Eles sabiam que o poder de Deus estava com Jesus, porque Jesus curava os enfermos. Jesus transformou água em vinho. Jesus fez a pesca maravilhosa acontecer. Jesus fazia milagres acontecer. Mas o que eles não sabiam é que Jesus poderia perdoar pecado também. E aqui vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram, ou o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, em frente ou de frente a Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, interessante é que aquele homem tinha amigos que tinham fé, e aqueles amigos então, eles entram em ação, eles resolvem pegar aquele homem, aquele paralítico. Aquele homem não andava. Interessante que aquele homem era paralítico. Aquele homem, como paralítico, não podia andar. Nós vimos aqui que Lucas conta a história de um homem que era leproso e que a lepra, que significava impureza, o impedia. A lepra, representando o pecado, o impedia. Ele era impuro. Aquele homem não podia estar dentro do arraial. Agora nós encontramos uma situação um pouco parecida, porque esse homem não era leproso, mas ele era paralítico. Ele não podia andar. O pecado, além de trazer deficiências físicas, traz também espiritual. Aquele homem, ele não podia andar. Ele era um paralítico, ele não podia andar. Muitas pessoas, por causa do pecado, elas não podem andar, elas não podem se mover, elas não podem andar libertas. Quantas pessoas estão escravizadas pelo pecado? Quantas pessoas estão acorrentadas pelo pecado, pelo vício? Você não faz o que você gostaria de fazer. Às vezes você está fumando, você está bebendo, não é o que você gostaria de fazer, mas você, no entanto, está fazendo. Por quê? Porque você espiritualmente está paralítico na presença de Deus. O Senhor tem uma palavra para você, Ele quer te libertar. Quantos crentes que estão paralíticos? Quantos crentes não dá mais fruto? Quantos crentes não conseguem mais evangelizar? Está paralítico, não dá mais fruto, não consegue evangelizar, não consegue ler a Bíblia mais, não consegue mais orar, não consegue meditar na palavra de Deus, não consegue jejuar. Quantos crentes estão de acordo com esse paralítico? Não pode andar, não estão como que embaraçados no cabelo das pernas, estão como que embaraçados nas coisas terrenas, não consegue fazer as coisas espirituais. Eu estou dizendo de uma paralisia espiritual, você está me entendendo? Quantas pessoas estão paralíticas espiritualmente falando, que não conseguem fazer nada para Deus? Lembra de quando você aceitou Jesus? De como era a sua alegria, de como era a sua satisfação, de qual era as suas prioridades. A sua prioridade era o reino de Deus, agora é a sua própria vida. A sua prioridade era Jesus, agora é você e seu negócio, é você e seu trabalho, é você e a sua vida medíocre que você vai levando. Porque se Jesus sai do barco, você não vai ter vitória, meu irmão. Alguma coisa vai ficar faltando na sua vida. Muitas pessoas estão paralisadas, muitas pessoas deixaram de produzir frutos, porque estão como esse paralítico, espiritualmente estão doentes, estão andando para todo lado, menos para a serviço do Senhor, a serviço de Deus. Interessante que aquele paralítico então, ele é conduzido por aqueles amigos então pegam aquele paralítico, pega a maca, 4 amigos, e a Bíblia vai dizer que eles descem aquele paralítico ali aonde Jesus estava. Eles descem aquele paralítico onde Jesus estava. Glória a Deus. Aonde Jesus estava então, eles conseguem descer. Por quê? Porque a multidão era grande. Não tinha como eles se encontrar com Jesus, porque onde Jesus estava, geralmente tinha uma multidão de pessoas. Pessoas querendo ver os milagres de Jesus, pessoas querendo receber a bênção do Senhor. Era uma grande multidão, mas eles tiveram uma ideia interessante, uma ideia maravilhosa, e conduziram aquele paralítico por cima do telhado, e ele chegou-se à presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. O
O paralítico era incapaz de chegar sozinho, como quem sabe você é incapaz de chegar sozinho. Eu quero te dizer nesta hora, eu quero te dar uma palavra de incentivo, viu? Eu quero te dar uma palavra de incentivo, que você possa realmente se esforçar. Lembra-te de como tu eras antes e começa a se esforçar, que Deus vai te dar força para que você mude a situação da sua vida. Muita gente quer fazer, muita gente quer ler a Bíblia, muita gente quer evangelizar, muita gente quer orar, muita gente quer meditar na palavra, quer pregar a palavra de Deus, mas não está conseguindo. Por quê? Porque está sem força. Você não tem força porque espiritualmente está paralítico, mas o Senhor quer dizer a você nesta noite: seja liberto em nome de Jesus. Receba a libertação de Deus em nome de Jesus. Receba pela fé a libertação de Deus. Se humilhe agora diante do Senhor, se ajoelha onde você está, se humilha, quebrando seu coração, e o Senhor vai te dar força. O Senhor vai mudar a tua história a partir de hoje, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Vieram alguns homens, então trouxeram aquele paralítico e colocaram a maca ali, tentaram fazer pela porta, mas não conseguiram, então desceram por cima. E naquele momento então, Jesus então olha para aquele homem e diz assim: homem, moço, perdoados estão os teus pecados. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus pode curar doença, qualquer tipo de doença. E não somente isso, Ele pode fazer muito mais do que isso. Ele pode curar a maior doença que tem, que é a doença espiritual, é a lepra. A lepra espiritual é o pecado. É a pessoa que é paralítica espiritual, que não consegue andar para Deus. Ela é incapaz de andar para Deus, para os braços do Senhor, porque ela está doente espiritualmente. Mas o Senhor Jesus, da forma que Ele cura aquele leproso e cura aquele homem, pergunta para ele, diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Dessa mesma forma o Senhor está dizendo para você: se você se arrepende, se você se arrepende diante de Deus, se você se arrepende diante do Todo-Poderoso, se você confessa diante do Senhor, então Ele te diz nesta noite: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Levante e ande. Levante, toma a sua maca e vai para a tua casa. Vai fazer os teus afazeres e diga para todo mundo o que Deus fez por você, o que Deus fez por ti. Naquele momento, aquele paralítico então ouviu aquela palavra, mas os que estavam ali, os fariseus e escribas, razoaram o seu coração, dizendo: quem é esse que pode perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia, porque biblicamente falando, ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Apenas Deus pode perdoar pecado. Eles sabiam que Jesus curava, eles sabiam que Jesus expulsava demônios, eles sabiam que Jesus fazia sinais e maravilhas, prodígios, mas eles não sabiam ainda que Jesus estava apto para perdoar pecado. Sabe por que Jesus perdoava pecado e perdoa até agora? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aí Jesus disse: olha, qual é o mais fácil? Dizer para eles perdoado, para esse homem dizer para eles: é perdoado o teu pecado? Ou a ele dizer: paralítico, levanta e anda, toma a tua maca e vai embora para a tua casa? Para que vocês saibam que eu tenho poder, Jesus dizendo, não somente para curar o enfermo da doença física, da doença carnal, da doença do corpo físico, mas eu posso também curar da doença espiritual. Homem, levanta-te, tome a tua cama, vai para a tua casa e os teus pecados estão perdoados. O Senhor está dizendo isso para você. Se você crê, se você acredita, se você se arrepende, você vai sair da culpa para o perdão. O Senhor quer te perdoar com a sua maravilhosa graça. O Senhor quer derramar a sua graça sobre a sua vida. O Senhor quer derramar a sua bondade sobre a sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Reconhecer aonde você caiu, reconhecer aonde está o seu pecado, o seu erro, e você então se humilha diante do Senhor, e Ele é poderoso para te perdoar e mudar a tua história. E em quarto lugar, o quarto encontro, nós encontramos aqui, que registrado por Lucas, o quarto encontro do velho ao novo, está registrado do versículo 27 ao versículo de número 39, glórias a Deus, do versículo 27 ao versículo 39, glória a Deus, a chamada de Levi. Levi é o mesmo Mateus, né? O Senhor Jesus mudou o nome de Levi para Mateus. Mateus significa a dádiva de Deus. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 15, a mudança do seu nome. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, a mudança do nome
de Levi para Mateus, porque Levi era conhecido como um cobrador de imposto. Ele trabalhava para o governo de Roma. Ele era discriminado entre os seus compatriotas, porque a função de cobrador de imposto era uma função de traição, porque as pessoas que cobravam impostos da sua própria gente. Muitos eram extorquidos, porque não havia nenhum tipo de fiscalização. A Bíblia não registra que Mateus era um homem desonesto. A Bíblia não fala que ele era desonesto, mas ele tinha toda a oportunidade para ser desonesto. Ele tinha toda a oportunidade para ser desonesto, porque não tinha fiscalização. A Bíblia não fala que ele era desonesto, mas ele era discriminado. Os escribas e fariseus e todos os judeus tinham Levi como um homem pecador, como um traidor, traiu a sua pátria, trabalhando para o governo de Roma, trabalhando para César. Interessante, irmãos, é que Jesus então chama Levi como um cobrador de imposto. Jesus então chama Levi. Mateus, ele era cobrador de imposto, e Jesus foi acusado pelos escribas e fariseus de alguém que se contaminava com os pecadores, que comia com pecadores, que bebia com pecadores, que sentava com pecadores. E aqui Jesus então, para a sua defesa, para defender, Jesus então traz 4 ilustrações que mostram a obra que ele veio realizar, que ele realizava. A primeira ilustração está do versículo 31 ao versículo de número 32, onde está escrito o seguinte: eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então ele fala aqui do exemplo do médico. Não precisa de médicos são, mas sim os doentes. Jesus então aqui ele se coloca na condição de médico espiritual. Jesus agora se coloca aqui na condição de médico espiritual, onde os seus pacientes são pacientes enfermos espiritualmente falando. Mateus, ou Levi, era um homem doente, era um homem que precisava de ser curado, não de uma enfermidade física, mas de uma enfermidade espiritual. E Jesus então, ele dá aqui o exemplo de que ele veio como médico para curar os enfermos. Então ele diz aqui, olha, eu vim não para os bons, para aqueles que se julgam já santos, já justificados, que não precisam de arrepender-se, porque Jesus começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Então o primeiro passo é o arrependimento. Então Jesus aí só se arrepende quem entende que pecou. Então Jesus veio para os pecadores, ele veio para os doentes. Jesus não veio para quem se acha justo, para quem se acha bom. Jesus veio para pessoas doentes que precisam de Deus, que precisam dele, de ser restauradas por ele. Então Jesus fala aqui do exemplo do médico. Um outro exemplo que ele dá aqui é o exemplo do noivo, que está lá no versículo 33 ao versículo de número 35. Olha o que ele diz aqui, do verso 33 ao 35. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejumam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus, porém, responde, dizendo o seguinte: porém, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naquele dia jejuarão. Glória a Deus. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, comparando-se como o noivo, é que para o povo hebreu, o casamento era um dia de festa. Aliás, uma semana de festa. Era 7 dias de festa. O casamento era um dia especial. Era um dia tão importante para o povo hebreu que eles faziam uma festa de 7 dias. 7 dias comendo, bebendo, dançando, se alegrando. E Jesus agora então faz uma comparação do noivo. Enquanto o noivo está casando, está tendo a festa de casamento, ninguém quer jejuar. Como é que você vai para um aniversário ou você vai para uma festa de casamento e vai jejuar?
Ninguém jejuma em uma festa de casamento. Ninguém jejuma em uma festa de aniversário. Quando você vai para um aniversário, você já pensa no bolo. É uma verdade. Você já pensa nos salgados. É uma verdade. Quando você vai para um casamento, você já pensa na janta que vai ter, ou no almoço lá no casamento, ou no churrasco que vai ter no casamento. Ninguém vai para um casamento, ninguém vai para uma festa jejuando. Ninguém vai para jejuar numa festa. Então o que Jesus está querendo dizer aqui, comparando como o noivo, é que o Senhor Jesus, Ele veio para trazer alegria. Quem serve a Jesus, independente da dificuldade que está passando, tem alegria. Tem motivo para glorificar a Deus. Tem motivo para festejar. Tem motivo para celebrar. Celebrar a vida com Deus. Celebrar a vida com Cristo. Tem motivo de alegria. Quem serve a Deus tem felicidade, tem alegria. Tem pessoas que acham que servir a Deus é viver com a cara ruim. Viver com a cara, sabe, como quem comeu alguma coisa amargosa. Não é verdade? Servir a Deus e ser santo, a cara ruim, não é símbolo de santidade. Porque Jesus nos chamou para alegria. Alegra-te, irmão. Alegra-te. Sabe, sorria. Celebre. Porque o Senhor te tirou lá do lamaçal do pecado. O Senhor te arrancou de lá, te trazendo para a sua maravilhosa luz. Ele tirou da vida antiga, da vida velha, para uma vida nova, para uma vida de novidade. A Bíblia diz que quem anda com Cristo anda com novidade de vida. Então quem anda com novidade de vida tem motivo para glorificar a Deus, tem motivo para ser feliz, tem motivo para andar sorrindo. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos traz essa alegria. Glória a Deus. É festa. Festa por quê? Porque o Senhor te perdoou, porque o Senhor te arrancou lá do mundo. Isso não quer dizer que a dificuldade não venha. Ela vem, mas isso não pode te abater. Isso não pode te abater. As momentâneas tribulações não pode ser capaz de tirar a sua alegria, de tirar a sua paz, porque você tem que se alegrar no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também faz uma comparação aqui no versículo 36 com uma roupa. A roupa, verso 36, olha o que ele diz. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. O que o Senhor Jesus está dizendo? Ele estava aqui se justificando para os fariseus que estavam acusando Jesus de comer com pecadores. E Jesus está dizendo agora que ele trouxe uma nova roupagem. Ele trouxe uma nova aliança. O Senhor está trazendo e está inaugurando um novo modo de vida, uma nova aliança. O Senhor está agora trazendo roupas novas para o seu povo, para aqueles que arrependem. Jesus não veio para remendar as coisas antigas, as coisas velhas. Ele veio para trazer coisas novas. Aqueles escribas e fariseus, eles viviam na lei. Eles viviam com a sua cabeça voltada para as prescrições. Jesus veio quebrando tudo isso, porque toda a lei estaria se cumprindo no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele está falando de uma roupa nova e não uma roupa velha. E ele disse que um remendo novo não pode se aplicar a uma roupa velha, porque não vai ajustar, não vai dar certo. Então ele está falando da velha religião, da velha religião. Agora ele está te trazendo para a nova religião, para a nova aliança, dizendo que o Antigo Testamento, a aliança antiga, estava sendo agora substituída pela nova aliança em Cristo Jesus. Ele veio trazer roupa nova. Tem pessoas que querem viver a vida como que um cobertor todo remendado, né? A vida da tradição. Aquele povo era um povo de tradição, eles traziam muitas tradições do Antigo Testamento. E agora Jesus vem falando de um novo vinho, Jesus vem falando de uma nova vida, de uma nova roupa, como diz a palavra de Deus nas Escrituras. As roupas muitas vezes são usadas para retratar o caráter e a conduta da pessoa. Está lá em Isaías capítulo 61 e o versículo 10. Então agora Jesus está dizendo de uma nova vida que aquele povo estaria vivendo, deixando a velha aliança. Agora tudo se tornaria novo, porque Jesus estava ali para cumprir todas as prescrições da lei. Se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus estava falando de uma nova religião.
de uma nova aliança com Cristo. Quantas pessoas que vivem como que um cobertor todo remendado, o sincretismo religioso. Uma coisa vem dali do paganismo, outra vem lá do candomblé, outra vem não sei da onde. Olha, a Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, não precisa remendar. Ele está te chamando para te dar roupa nova, para te dar uma vida diferente, para quebrar todos os paradigmas, para quebrar toda a velha tradição, te trazendo uma vida nova no seu espírito. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor renova a nossa mente a cada dia. Você é renovado pelo poder do Senhor. É uma nova vida em que Cristo Jesus é o nosso Deus, é o nosso mediador, é o nosso advogado. Glória a Deus. Não precisa mais de trazer isso dali, isso daqui, não precisa de água benta, não precisa de nada disso, de santo, de isso, de aquilo, não. O Senhor Jesus é o nosso santificador, o Senhor Jesus é o nosso mediador, o Senhor Jesus que media as tuas causas perante o Todo-Poderoso, que é o Deus Pai. Em nome de Jesus, receba esta palavra no seu coração e saia do velho para o novo. Glória a Deus. E para terminar agora aqui no versículo 37 e 39, ele fala dos odres. Uma nova vida no Espírito não poderia ser forçada para dentro de um odre velho do judaísmo, quando ele diz que não se pode pegar um vinho novo e colocar dentro de um odre velho. Não tem como. O vinho novo vai quebrar o odre velho. Não dá certo. Você tem que deixar sua velha maneira de viver. Você não tem como viver o novo de Deus trazendo o velho consigo. É preciso deixar o velho e receber um odre novo de Deus, receber um vinho novo de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que você se arrepende, que você deixa a velha vida, se tornando um novo homem em Cristo, você se tornará um vinho novo, você se tornará um odre novo. Ele está falando da velha religião. Quantas pessoas que querem ficar na velha religião? Ah não, eu vou ficar na religião do meu tataravô, eu vou ficar na religião dos meus bisavós. Mas se essa religião estiver fora do preceito bíblico, estiver fora da nova aliança, o Senhor Jesus está te trazendo para um novo odre, para um novo vinho, um vinho novo, uma vida nova. Não a velha vida que se levava, a vida de romaria, a vida de paganismo, de adoração a imagens. Jesus quer te trazer por uma vida nova, tudo novo na sua vida, novidade de vida. E eu termino a conclusão dizendo o seguinte: o povo de Deus, glória a Deus, o povo de Deus é constituído inteiramente de sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, capítulo 2, aliás, versículos 5 e 9. As tábuas da lei foram substituídas pelo registro no coração humano, que o Espírito de Deus escreve a palavra, tornando-nos semelhante ao Senhor Jesus Cristo. A lei se findou em Cristo, agora é vida nova, é vinho novo, é odre novo, é uma nova maneira de viver em Cristo. Jesus cumpriu a lei cabalmente. Você é justificado não pela lei, não pela sua justiça, mas você é justificado pela bondade e pela graça do Todo-Poderoso. Se você acreditar no Senhor Jesus, se você crer no sacrifício de Jesus, então você terá salvação para a sua vida e para a sua família, se acreditar também. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e tenha trazido, o que possa trazer alguma mudança para a sua vida. Glória a Deus. Nós vamos então colocar um ponto final na nossa reunião. E eu quero te agradecer, meu irmão, por estar assistindo essa live aí, por estar assistindo esta palavra, estar aprendendo com a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te ajudar, que Deus possa te dar força, que você possa viver em novidade de vida, que o Espírito do Senhor, o vinho novo, o Espírito de Cristo, possa renovar a sua vida a cada dia, a cada momento. E você seja alegre, você tem motivos para viver em festa. Embora as lutas venham, embora as dificuldades venham, mas o nosso motivo maior, nós temos motivo maior para nos alegrar em tudo isso, porque tudo está debaixo do controle das mãos do Todo-Poderoso. Glória a Deus.
Aqui tem um pedido de oração. A irmã Rosângela pede oração para os seus pais. E também nós queremos pedir oração pelo irmão Nilson, o esposo da irmã Rosa. Ele está com a Covid-19, o irmão Nilson. Está hospitalizado. Também tem um pedido de oração aqui para a pastora Flávia, né? Que ela é mãe do pastor. Pastora Flávia, não é isso? A pastora Flávia, mãe do pastor Josué. Não é isso? Pastora Flávia, então. Ela faleceu. Ela faleceu agora, então. É porque quando eu saí de casa, ela estava doente, né? Ela estava doente. Inclusive, irmãos, a pastora Flávia, mãe do pastor Josué, estava com a Covid-19 também. Inclusive, o pastor Jorge também está com a Covid-19. E aqui nós temos agora esse comunicado, agora mesmo chegou, que a pastora Flávia acaba de falecer. A esposa do pastor Jorge, nossa pastora Flávia, acaba de falecer. E pedimos oração pela família, né? Vamos estar orando pela família, pelo nosso pastor presidente, o pastor Josué Gouveia, né? E também o pastor Jorge, que é o nosso presidente de honra. Vamos orar por esta família, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Então vamos fazer esta oração, agradecendo a Deus pela palavra, e vamos estar orando por essas pessoas aqui que carecem das nossas orações, essas famílias. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, pelos pais da irmã Rosângela, que o Senhor tenha misericórdia. Eu libero uma palavra de autoridade e fé sobre a vida deles. Repreendo todo o mal. Espírito da morte eu repreendo agora. Doença, enfermidade eu repreendo agora, em nome de Jesus. De acordo com a tua boa vontade, ó Todo-Poderoso, eu te peço pelo nosso irmão Nilson, que está hospitalizado também com a Covid-19. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. O nosso desejo é que ele seja curado. Eu repreendo aquela enfermidade para a glória do teu nome. Todavia seja feita a tua vontade, Pai Santo. A tua boa vontade, ó Todo-Poderoso. Te peço pela família do pastor, o pastor Jorge, Pai Santo. O nosso pastor presidente, o pastor Josué, toda a família. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa fortalecer, em nome de Jesus, nesse momento de dificuldade, em que eles perdem um membro da sua família. Pai, que o Senhor traga conforto em nome de Jesus. Eu oro pela tua igreja, pelo teu povo. Eu oro pelas almas, Senhor, pelas vidas que estão embaraçadas, Senhor, pelo pecado. Estão acorrentadas pela corrente do pecado, pelas forças maléficas de Satanás e seus espíritos imundos. Estão sendo, Senhor, equivocados, enganados pelo ilusionista, pelo enganador das nações. Mas eu libero uma palavra de autoridade, que as cadeias sejam quebradas agora. Eu ordeno, seja quebradas as cadeias, as correntes sejam quebradas agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a força, toda a corrente, toda a amarra seja quebrada agora em nome de Jesus. Que as pessoas sejam libertas, sejam livres para glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor meu Deus, que o Senhor continue conosco, com as mãos estendidas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E compartilha aí, meu irmão, esteja marcando alguém e se inscreva no canal da igreja, da congregação MVN Água Branca. Deus te abençoe em nome de Jesus.